Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde, noite. Nesse final de tarde do dia 11 de julho de 1921. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na cidade de Macapá, estado do Amapá, onde corre o rio Amazonas, a única capital do Brasil banhada por este rio maravilhoso. O tema que nos une nesse final de tarde é o tema de número 6 do livro Pensamento e Vida, Psicografia pelas Mãos Luminosas de Francisco Cândido Xavier, mensagem dada pelo Espírito Emmanuel. É sobre esse tema tão importante que é a fé. É um tema que a gente não encontra no dicionário uma palavra que venha dizer exatamente o que é a fé. Mas São Paulo nos diz, que a fé é acreditar na realização daquilo que não vemos e que acreditamos que irá acontecer. Nos diz Emmanuel que a beleza e a luz não basta que a gente acredite nelas para que a gente as absorva. É preciso que a gente a busque com fervor, com perseverança. E é necessário se manter nessa busca. Então ele cita o exemplo da existência da eletricidade, que ninguém duvida da existência da eletricidade. Entretanto, para que a gente tenha a eletricidade na casa, no recesso de nossos lares, nós temos que usar dos meios para fazer essa eletricidade, essa energia, chegar até o nosso lar. Usar os fios, os condutores, as caixas necessárias, os conectores, todo um aparato necessário para que isso ocorra. E assim também ele cita o uso da máquina fotográfica. É interessante a gente ler esse texto. Hoje, com as máquinas digitais, com telefones, sendo tudo computador, máquina fotográfica e tudo, a gente vê ele citar uma coisa que é histórico. Ele diz que para hoje, ele cita assim, que a máquina fotográfica, hoje, as fotos são umas coisas tão corriqueiras que é normal, mas que para se ter a foto tem que ter o gel necessário para umedecer o papel para que as fotos sejam feitas. E então, ninguém duvida disso, mas é preciso que se faça isso. Ninguém tem dúvida que a fotografia vai aparecer, mas para ela aparecer é necessário que se faça isso, que se use a máquina, que se coloque o gel para revelação, com a máquina de 1958, que é a data da publicação dessa cartilha. Então, ele fala que a fé é intrínseca à natureza. Em tudo existe a fé. Nas plantas que se recompõem depois de serem podadas, nascendo flores, renascendo as flores, nascendo novos frutos. Então, tudo isso é fé, é uma espécie de fé, como a recomposição do cristal que tenha sido fraturado, ele se recompõe estando na natureza. Então, tudo isso é ato de fé, como também o ato de nos alimentarmos.
Para melhor entendimento, esse exemplo de nossa alimentação é fantástica, porque nós nos alimentamos, nós temos a certeza, nós temos a fé de que o nosso organismo, fígado, rins, baço, estômago, vai fazer todo o processo de digestão. Nós aceitamos isso com naturalidade e essa fé existe em nós também, porque, como tudo na natureza, é um processo evolutivo. Nada vem do nada, o acaso não existe. Então, há todo um processo evolutivo para que isso ocorra. Então, ele nos diz assim: utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, veja que nós a usamos, via de regra, de maneira inconsciente. No fato de nos alimentarmos, no fato de dormirmos e saber que o nosso corpo estará descansado, em todos os fatos praticamente da vida cotidiana, nós usufruímos da fé de maneira inconsciente. Mas ele diz aqui, utilizando-nos conscientemente dessa energia, pois a fé é uma espécie de energia, como tudo na natureza, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Quantos passos errados às vezes a gente toma por falta de fé? Por falta de fé em si mesma, por falta de fé em Deus, por falta de fé na vida. Quantos passos errados, quantas decisões erradas nós tomamos por não nos conectarmos com o nosso Criador através de uma oração, de uma prece que nos guie, que nos conduza pelo caminho certo, nossos anjos de guarda. Quantos jovens existem na sociedade andando por caminhos estranhos, por falta desse conhecimento do uso consciente da fé. Mas também nós assistimos muitos jovens, muitas pessoas lutando, trabalhando e acreditando na mudança que vai acontecer e fazendo as coisas acontecerem. E é assim que a gente evolui. Toda a evolução depende da fé. Todos os atos na sociedade, ele está baseado na fé. Então, nós podemos cortar grandes caminhos de dor e de sofrimento e de compromissos futuros com reencarnações dolorosas se procurarmos nos alicerçar na fé e sintonizarmos com o bem, sintonizarmos com o amor e na busca desse bem e desse belo, para que a gente assimile essa luz e essa beleza. É através da fé, não é? Aí diz Emmanuel aqui, para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza.
Então é preciso que a gente confie no bem e decida fazer o bem, mesmo que recebamos o mal. É preciso confiar nessa fé imarcessível que nos leva à realização de coisas que se acha impossível, que o impossível não existe. Então, vamos nos alicerçar no bem e nessa certeza, nessa fé que nasce conosco. A fé é intrínseca a nós, todos nós temos fé. E você pode agir como Pedro, que um momento de dúvida que ele teve, Pedro diz, Senhor, aumentai a minha fé. Nós podemos, inclusive, pedir a Deus que aumente a nossa fé. Pedimos que essa fé seja aumentada. E o próprio Jesus nos diz que se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós moveremos montanhas. Que montanhas? Ele está falando de montanhas físicas? Não, ele está falando de montanhas de obstáculos, de dificuldades morais, de dificuldades materiais mesmos que se nos antepõem ao que nós desejamos realizar, que nós queramos fazer, não é? Aqui diz ele ainda, todo êxito na experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, é preciso ter essa fé para essa realização. E diz aqui Emmanuel no final do texto, busquemo-la, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes dos golpes que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Então, nós precisamos acreditar no bem e sintonizarmos com esse bem, desejarmos o bem e as coisas que desejamos começarão a acontecer de maneira quase que natural. Você pensa, você muitas vezes quer uma coisa e daí lhe telefonam para lhe mostrar, para lhe oferecer o que você está querendo. Então, é muito interessante essa experiência. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Então, procuremos o lado bom das pessoas, o lado sintonizado com o bem das pessoas, né? E não ficarmos procurando o lado negativo das pessoas e das coisas, né? Teremos assim o espelho de nossa mente. Lembrem que nosso vídeo inicial foi sobre a mente, sobre o espelho que é a nossa mente. O espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhes os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal,
de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. E o bem constante e puro é Deus, é o Criador. Então, na medida em que nós nos sintonizarmos mais com o bem, com a luz, nós estaremos refletindo a existência de Deus. E vamos procurar o lado bom de tudo. E essa fé se fortalecerá em nossos corações e em nossa mente. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada.